E agora vamos às explicações em si. Então, o nosso objetivo de hoje é fazer exercício. Então, se você puder pegar uma calculadorinha aí e deixar do seu lado, também poder pegar o caderno, né, deixar do seu lado, e uma caneta, né? A minha aqui, a caneta não está, mas já está tudo resolvido aqui no meu papel. Então, nós iremos resolver exercícios, continuar com os exercícios. Então, só deixa eu abrir aqui o slide, vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Então, já vamos mostrar aí. Então, agora vamos para o Share Screen e vamos compartilhar nosso slide. Então, só me ajudem, pessoal. Acho que esse daí eu resolvi com vocês, né? Esse do rapaz ali. Eu não lembro qual que é o exercício que eu parei na semana passada. Geralmente eu lembro, mas dessa vez eu não estou lembrando. Então, se vocês puderem me ajudar. Acho que esse aqui eu fiz, né? Me respondam rapidinho assim, ó, sim ou não? Quem tiver um microfone aí. Já fizemos esse? Já, professor. Esse próximo aí do bonequinho segurando a caixa, já fizemos? Também. Também. Esse da caixa, esse acho que Eu não, acho né? que esse a gente começou a fazer e não terminou, professor, não é certeza. Eu também acredito que tenha sido nesse daí. Acho que não. Bom, então vamos nesse daí então. Obrigado. Bora lá então. Então copie lá os dados, tá? Não precisa copiar o enunciado. Depois eu coloco para vocês ali no eClass, tá? Só não coloquei ainda, porque eu tô sempre atualizando essas aulas, colocando exercícios a mais, né? E tudo mais. Então, assim que tiver finalizado realmente esses slides, os exercícios, aí eu posto para vocês lá, tá? Então não precisa se preocupar com cópia de enunciado, tá? Senão vocês ficam mais cansados ainda e não tem necessidade de ficar copiando, né? Que depois eu disponibilizo. Agora os dados sim, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver junto. Então na figura abaixo, temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, uma corda de massa desprezível. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Adote o G, né, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a massa do A, 9 kg, e a massa do B, 6 kg. Com isso, determine o valor da tração na corda e marque a alternativa correta. Bom, vamos só relembrar algumas coisinhas das aulas anteriores. Primeira coisa, o que nós estamos estudando? Começa por aí já, né? Já começa com exercício já. Alguém pode me colocar bem rápido ali o que está sendo estudado nesse momento em física? Só para ver se vocês lembram o conteúdo que nós estamos. Vamos lá. Quem pode me falar assim? Ah, estamos falando sobre MRU, né? Ou MRUV. Qual que é o conteúdo que nós estamos estudando? Só para ver se vocês estão antenados aí em tudo que nós estamos fazendo. Quem vai ser o primeiro a colocar ali? Ou falar também, pode falar no microfone sem problemas. Eu acho que tem um delay, né, quando eu pergunto em relação ao que vocês respondem, que sempre demora um pouquinho. Isso, a Nayane falou assim, ó, tração. Tração, o que é tração? Felipe e Nayane. O que seria tração, né? Que foi a Ellen que perguntou em algumas aulas anteriores e eu acabei respondendo aí, né? O que seria tração? Vamos ver quem lembra o conceito de tração. Não lembro, professor? Bom, não tem problema. Por isso que comecei a fazer essas perguntas inicialmente mesmo para vocês lembrarem, né? Porque pergunta assim, ó, calcule a tração, mas você não lembra o que é tração? Consequentemente, você não consegue fazer o exercício, né? Então, por isso que eu perguntei realmente para saber o que vocês lembram, tá? Tudo isso é planejado. Então, ó, duas coisinhas que vocês têm que ter em mente. Nós não estamos estudando tração, estamos estudando as leis de Newton, tá? E a atração é uma das forças envolvidas na lei de Newton. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Estamos estudando as 3 leis de Newton, tá bom? Quais que são as 3 leis de Newton? Temos a inércia, né? Temos o que mais? Lei da ação e reação, e temos a lei da relação da massa e a aceleração. Então, de uma forma geral, é isso que nós estamos estudando, tá bom? Leis de Newton. Quando você pega a segunda lei de Newton, é uma fórmula, simplesmente uma fórmula, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Essa força resultante
ela pode ser, por exemplo, a força de tração. Tá bom? Então, nós estamos aplicando a segunda lei de Newton. Então, esse é o conteúdo realmente que está sendo mostrado. Beleza? Agora, o que é tração que o Felipe não lembra? É a força em uma corda, né? Eu estico uma corda. Então, você sente na mão, né, esquentar quando você puxa a corda. Então, essa força de esticamento da corda é a força de tração. Tá? Então, é a força que é exercida sobre uma corda, sobre um cabo de aço, por exemplo, no elevador, ou alguma coisa que pareça uma corda, tá bom? Então, é a força exercida sobre cordas ou alguma coisa semelhante a cordas. Tá? Isso é tração. Beleza? Conseguiram entender bem o que nós estamos estudando? Então, vamos ver se vocês entenderam. O que estamos estudando? É tração que estamos estudando? O que nós estamos estudando? Vamos lá. O que estamos estudando? Vamos esperando a resposta. Isso, lei de Newton. Isso mesmo. Estamos estudando a lei de Newton. E a força de tração está dentro de qual lei? Primeira, segunda ou terceira? Isso mesmo, Duda Milena, Nayane, isso aí. E a força de tração está dentro de qual lei? Da primeira? Isso, da segunda, né? Que é da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, estamos aprofundando na segunda lei. Só lembrando, lei da inércia. Um corpo fica parado se ele está parado. A tendência dele é ficar parado, né? Se ele estiver parado. E se ele estiver em movimento, a tendência é ficar em movimento. Ou seja, diz que a tendência de um corpo é permanecer do jeito que ele está. Lei da inércia, primeira lei. Segunda lei, lei da força resultante, igual a massa vezes a aceleração, tá? Que é uma formulazinha, tá? E a terceira lei, lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, se eu bato numa mesa com 10 newtons, a mesa bate na minha mão com 10 newtons, ok? Então, agora depois que você conseguiu se achar, né, no conteúdo, estamos estudando as leis e estamos aplicando a segunda lei propriamente dita. Agora sim, vamos aos exercícios. Então, esse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, que eu vou compartilhar agora, novamente. Eu achei importante, né, relembrar com vocês esses conceitos. Agora sim. Então, vou aumentar aqui a tela para ficar melhor. Então, vamos fazer junto lá. Agora sim, vamos aplicar a segunda lei, né? Determina a tração, aplicação da segunda lei. Então, na figura abaixo, temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal. Corda ideal significa que você não vai levar em consideração a massa dela, tá? Você pode desprezar a massa da corda. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado. Então, vamos começar a anotar aqui as coisas. Lembra que ler do começo ao fim não é muito bom, né? Você vai lendo e vai anotando. Então, aqui a massa do A, vamos deixar marcado aqui, ó. Então, a massa do bloco A, foi dito que aqui embaixo, né, ó, massa do A é 9 quilogramas. Então, 9 quilogramas. E a massa do bloco B, 6 quilogramas. Vamos colocar aqui do ladinho. Massa do bloco B é igual a 6 quilogramas. Então, vai pegando os dados e vai anotando, certo? Determine o valor da tração. Então, bom, nesse caso, vamos fazer o nosso diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? Você olha os blocos de forma individual, tá? Então, eu vou pegar o bloco A, desenhar ele aqui, ó. E aí, eu vou desenhar também, aqui do lado, o bloco B, né, de forma individual. E aí, vamos colocar todas as forças que estão envolvidas nesses blocos. Então, vamos olhar para o bloco A. Bom, ele encostou na superfície aqui, ó. E se encostou, tem normal. E a normal é sempre perpendicular, 90 graus, com a superfície de apoio. Então, você vai ter aqui para cima, ó, no bloco A, a força normal. Toda substância que tenha massa, toda substância tem que ter massa. E a massa aponta para baixo. No caso, o peso, né? O peso,
gera uma força que aponta para baixo. Então, o B também, ó, vai ter o peso, né, que é referente à massa, apontado para baixo. Quais são mais as forças que estão no A? Bom, teria ainda a força de atrito, mas aqui ele não está falando, né? Então, você tem aqui, ó, em cima da corda, ó, que está aqui sendo puxado, ó, que é a força de tração, que é a força sobre a corda. Então, no bloco A, aqui você tem a tração, que o A, que sai do A e vai para o B, certo? Força de tração. Agora, vamos analisar o bloco B. Então, o bloco B, ó, não está encostado em nada, então não tem normal, certo? Só tem o peso para baixo e também tem uma corda amarrada a ele, ó. Então, aqui existe, ó, uma força de tração, certo? Puxando para cima, uma força de tração puxando para cima. Beleza? E essa força de tração sai do bloco B e vai em direção ao bloco A. Então, são essas as forças que estão envolvidas nesses dois blocos, o A e o B. Agora, o primeiro passo, o que eu faço? Vamos tentar achar a aceleração. Então, quando você calcula a aceleração, que é o primeiro passo aqui, né, caso não tenha sido dado, e geralmente os vestibulares não dão esse valor de aceleração, então você começa fazendo esse tipo de cálculo, justamente calculando a aceleração. Tá? Então, tá difícil. Aceleração. Então, como que você vai calcular essa aceleração? Você calculará, né, usando o conjunto, através da segunda lei. Então, a segunda lei é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Esse conjunto, ele está indo para onde? Qual que é o sentido de movimento? Bom, o peso B aqui, ó, é ele que está exercendo a força de movimento. Tá? Então, o movimento está vindo para cá. Ó. Então, aqui vamos colocar, sempre você indica o sentido do movimento, tá? Que senão isso pode dar errado nas contas se você inverter. Tá? Então, o movimento está indo para baixo. Tá? Então, vamos colocar assim. Ó. Qual que é a força que está fazendo com que esse conjunto inteiro se movimente? É o peso do B. Né? Então, a força resultante seria o peso do B, que é ele que está fazendo esse conjunto entrar em movimento. Qual que é a massa? Aí você tem que olhar o conjunto para calcular a aceleração. Então, essa massa será a massa do A. Então, a massa do A mais a massa do B. Certo? Você olha o conjunto. Se tivesse 3 caixas, somaria as 3. E aqui você vai encontrar a aceleração do conjunto. Substituindo os dados, como é que você calcula o peso? Lembra que o peso é massa vezes o valor da gravidade. Então, vamos calcular aqui, ó, peso do B, né, que é justamente a força que está fazendo com que esse conjunto entre em movimento. Então, aqui, ó, é só a massa do B, tá? Ó, que é o peso do B, a massa do B. Quanto que vale a massa do B? 6 quilogramas. Então, coloca aqui, ó. Quanto que vale a gravidade? O enunciado me falou aqui, ó. A DOT G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, coloque aqui o 10. Então, o peso B, então o seu peso B é equivalente a 60. Não esqueça unidades, tá, pessoal? 60 newtons. Então, aqui você coloca 60. Quanto que vale a massa do A mais a massa do B? Bom, a massa do A é 9, a massa do B é 6. Somando tudo, dá 15. 15A. E aí, com isso aqui, ó, eu calculo a aceleração. Então, a sua aceleração será 60 dividido por 15. Ou seja, tua aceleração, né, do conjunto vai ser igual a 4. 4 o quê? Eu estou usando tudo no sistema internacional. Então, a tua aceleração também estará no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Bom, consegui achar a aceleração. Esse foi o primeiro passo, tá? Ache a aceleração. Agora, o segundo passo.
eu olho individualmente. Então, eu vou usar agora aqui, ó, esse diagrama de força, que vai ser justamente o teu segundo passo. Tá? Então, o segundo passo, usar os diagramas de força de forma individual. Beleza? Então, eu quero calcular a tração. O que você tem que saber? Ó? Porque a tração que da corda A, ó, que essa aqui seria a tração do A que sai para o B. E aqui, essa cordinha, ó, seria a tração do bloco B que sai para o A. Mas não é a mesma corda? Então, você pode falar que a tração do A do B e a tração do B e do A são iguais, que é a mesma corda, né? É a mesma força. Então, primeiro ponto, ó, eu falo que a tração do A para o B tem que ser igual à tração do B para o A. Então, você escolhe qual corpo você quer usar. Tenta pegar aquele que tem menos força, né? Na verdade, eu vou calcular dos dois, para você ver que realmente tem que dar igual, tá? Mas não precisa fazer necessariamente isso. Ou faça do A ou faça do B. Então, vamos primeiramente fazer do A. Aí depois eu vou fazer do B para ver que dá o mesmo resultado. Então, usando o corpo A, quais são as forças? Bom, a força normal e o peso, nesse caso, eles se anulam, porque eles estão num plano horizontal. Se estivesse num plano inclinado, eu precisaria fazer a decomposição de forças, tá? Aí seria um pouquinho mais complicadinho. Daqui a pouco vai ter um exemplo com plano inclinado. Mas com o plano horizontal, normal e peso se anulam. Então, qual é a única força que você tem sendo exercida aqui no corpo A? É justamente a tração, né? Ó, é a tração. Então, pensando no corpo A, você vai pegar assim, ó, força resultante do corpo A, né, todas as forças que estão envolvidas nele, tem que ser igual à massa somente do A, que agora eu estou olhando individualmente. Só que a aceleração é o conjunto, beleza? O A. Então, qual que é a força resultante do bloco A? Qual que é a resultante das forças? Bom, normal, como eu falei, cancelou o peso. Então, a única força é o TAB, certo? Então, aqui, ó, seria a força de tração do A em relação ao B, porque não tem nenhuma força para trás puxando, né? Qual que é a massa do A? Bom, massa do A é 9. Qual que é a aceleração? Que nós havíamos calculado inicialmente, ó, 4. Então, você coloca 4 aqui. Então, com isso, você achou a tração que o bloco A exerce sobre o bloco B, né? A relação da força. Então, 9 vezes 4, 36. E a tração é um tipo de força, então é dado em newtons. Bom, acabou o problema aqui, tá? Se fosse no vestibular, acabou aqui, tá? Mas só para provar que você poderia usar qualquer tipo de bloco, ou A ou B, vamos fazer do B também. Então tem que dar o mesmo resultado, porque eu falei, né, que a tração de ambos, ó, deve ser igual. Então aqui, ó, que nem eu falei, volto a repetir, acabou o exercício, pessoal, já respondeu, já teria acertado a questão do vestibular, já estaria à frente da concorrência, tá? Acabou. Agora eu só estou fazendo como se fosse uma prova real. Eu vou fazer também do bloco B. Então do bloco B vai ser a mesma fórmula, na segunda lei. Força resultante tem que ser igual à massa, só que agora é o B que eu peguei. Então é a massa do B vezes a aceleração do conjunto. A força resultante, quais são? Bom, lembra que o movimento está para baixo. Ó. Então vamos ver lá no B. Ó. O movimento está para baixo. Por que isso? Porque você tem que pegar na força resultante primeiro o peso, porque está em direção ao teu movimento, né? Ó, primeiro o peso, depois subtraído a tração. Então aqui, ó, tração BA. Se você colocar BA primeiro, depois o peso, você erra a conta, tá? Então sempre primeiro aquela força que está de acordo com o movimento, que no caso é o peso, e depois subtraindo, que são sentidos opostos, né? A força de tração. Agora a massa do B. Quanto vale a massa do B? 6 kg. Então coloca aqui, ó, 6 kg. Quanto vale a aceleração do conjunto? Havíamos calculado, 4. Aqui é o peso do B, né? Quanto vale o peso do B que nós já havíamos calculado? 60, né? Que é a massa vezes a gravidade. Já tinha calculado aqui, né? Ó. Vou deixar em destaque aqui, ó. 60. Menos tração do B A.
igual a 6 vezes 4, 36. Beleza? Esse 60 vai passar subtraindo, então vai ficar menos tração do B em relação ao A, vai ficar igual a 36 menos 60. Ok? E quanto que vai dar 36 menos 60? 36 menos 60 dá igual a... Opa, cadê? Peraí. Dá igual a 24. O que eu fiz de errado aqui? Tinha que dar igual. Que aqui, ó, o T, B e A deu 24 aqui, né? O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Que eu já tinha feito esse. Ah, errei aqui, ó. Cadê? Peraí. Deixa eu ver onde que eu errei. Vai me ajudando aí vendo onde que eu errei, pessoal. Cadê? Ó, isso aqui vai passar subtraindo, tá certo? Vai ficar 36, 6, 12. Ah, aqui, ó. 6 vezes 4 não é 36, né, pessoal? Pelo amor de Deus. 6 vezes 4, ó, 6, 12, 18, 24. Aqui, ó, errei numa multiplicaçãozinha boba. Aqui é 24, não 36. Então aqui vai ficar 24 menos 60, né? Ó, 24 menos 60. Então vamos tirar isso aqui, ó. Então aqui agora sim, né? Errei numa multiplicaçãozinha boba. Então aqui o BA será igual realmente, né? 24 menos 60, que vai dar menos 36. E aí esse menos, ó, corta com esse menos, fica mais 36 newtons. Tá bom? Ó? Então aqui ficou 36 newtons. Igual eu falei, ó, ambos têm que ser igual, né? Tem que serem iguais. Tranquilo, pessoal? Então, é assim que você faz, tá? Tanto pegando do A do B, não errando uma multiplicaçãozinha, né? Pelo amor de Deus, né? 6 vezes 4. Não dá para errar uma coisa dessa, né? Se fosse do vestibular, imagine só se eu tivesse usado o B e tivesse feito o valor que eu tinha colocado ali, né? Teria errado uma questãozinha por bobeirinha, né? Então, sempre foco até o fim. Como eu disse, sempre o professor não erra, né? O professor coloca errado para ver se vocês estão prestando atenção, tá bom? Não, errei mesmo. Que nem eu falei, eu errei mesmo. 6 vezes 4, Deus o livre, né? 6 vezes 6 é 36. Então, eu mostrei que realmente dá igualzinho aqui, tá vendo? Ó? Então, tanto faz, se você pegar o bloco A ou o bloco B, tem que dar o mesmo valor, tá? Então, isso é uma prova real, tranquilo? Alguma pergunta? Algum questionamento? Vamos lá no chat para ver se vocês têm alguma coisa ali. Ó, ninguém tinha falado para mim lá, né, que 6 vezes 4 não dá 36, né, dá 24. Tudo certo aí, pessoal? Alguma pergunta? Então, beleza. Vamos continuar, então. Então, próximo exercício. Vamos lá. Agora vocês que vão fazer, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês e vocês vão resolver esse daí comigo. Pra vocês acordar um pouquinho, né? É o mesmo tipo de exercício, tá? A única diferença é que ao invés de 2 caixas, são 3. Mas não vai mudar a forma de resolver, tá bom? No caso, ele quer agora as trações do A e do B, né? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esse daí. Daí já, possivelmente, já finalize a aula com esse daí, né? Que esse eu realmente vou deixar vocês tentarem resolver. Coloque no chat lá a resposta daí, tá bom? Eu já vou abrindo ali o link da chamada de hoje, enquanto vocês estão resolvendo esse exercício aí. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro aí a responder.
Já anotaram, né, pessoal? Só estou fazendo a chamada ali, ó. Só vou tirar um pouquinho do compartilhamento para poder fazer a chamadinha ali. Vocês podem falar, tá, pessoal? Estou ouvindo vocês. Ou escrever no chat ali, já dou uma olhadinha. Ó, o link da chamada de hoje já está ali no chat, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Vamos ver quem vai ser o primeiro a resolver aí. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela para deixar mais visível para vocês. Então diz assim, né? Ó, só vou lendo com vocês aí. Ó. 3 corpos, A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais a 3 kg. Tá? Então ambos, o A, o B e o C, têm 3 kg de massa. O plano horizontal, onde se apoiam o A e o B, não oferece atrito. Então é mais fácil, tá? Você não vai ter uma força resistente aí, que seria a força de atrito. A roldana e a corda também, né, tem massas desprezíveis. E a aceleração da gravidade pode ser considerada G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria a tração no fio que une os blocos A e B, né, para você marcar a opção? Vamos começar junto ali, ó, né, para dar tempo de vocês fazerem. Primeira coisa de todas é vocês colocarem um diagrama de forças, tá bom? Então, copia separado lá os blocos, ó, né? Ó, bloco A. Então, sempre faça o diagrama de forças. E quais são as forças que estão no bloco A? Bom, ele encostou aqui embaixo, né? Ó. Se encostou, tem normal. Então, a normal vai daqui para cima. Ó. Vamos colocar aqui, ó, normal. Aí, para baixo, o peso. E no bloco A, tem amarrada essa corda. Então, aqui, ó, tem uma força de tração. Tá? Então, aqui tem a força de tração que sai do bloco A e vai em direção ao bloco B. Beleza? Isso é o A. Já dá uma olhadinha ali no chat, tá, pessoal? Só vou fazer o diagrama de força com vocês. Agora vamos fazer o diagrama de forças para o B. Então, o primeiro passo é sempre esse, fazer as forças. Então, para o B, bom, novamente, encostou, tem normal. Então, terá uma normal aqui, ó, né, para o B. Aí tem o peso para baixo. Aí agora tem 2 cordas no B. Tem uma corda para trás, certo? Então tem uma corda para trás. Essa corda para trás está entre o B e o A. Então seria a força de tração que sai do B e vai em direção ao A. E para a direita também tem uma corda aqui, né? Ó. Então também tem uma corda. E essa corda, que é uma outra força de tração, está saindo da onde? Está saindo do B e indo em direção a qual bloco? Ó? Ao C, certo? Então esse é o diagrama de forças para o bloco B. Agora vamos fazer o diagrama de forças para o bloco C. Então para o bloco C, você não tem nada encostado, então não tem normal, mas tem o peso aqui para baixo, né? Então tem o peso do bloco C. E para cima tem a cordinha amarrada nela, né? Então tem a força de tração.
Então aqui, ó, tem a força de tração. Qual tração que é essa? Está saindo do C e vindo em direção ao B. Tá? Então está saindo do C e vindo em direção ao B. Beleza? Então isso aqui, ó, é o diagrama de forças que você deve, primeiramente, é a primeira coisa que você deve fazer. Tranquilo? Então deixa eu dar uma olhadinha no chat lá para ver o que vocês têm para perguntar. Colocaram ali as 30 newtons? Bom, vamos ver. Então vamos ver lá, Felipe. Já teve a primeira resposta. Isso aí. Qual que é o segundo passo? Ó, já colocaram 10 newtons. Agora começou a aparecer bingo aí, né? 30, 10, 20, 22. Né? 2 patinhos na lagoa. Bingo, né? Vamos ver qual que é agora. Vamos ver se dá tempo de resolver. Tô sem relógio aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha nas horas. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para ver as horas. Puxa, não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Tem 1 minuto para acabar a aula. Não vai dar tempo de eu resolver. Eu vou colocar esse exercício, o enunciado dele, ali naquele link que eu coloquei como resposta para você fazer a chamada, tá bom? Então você vai pegar esse exercício, vai responder o seu nome, como se fosse a chamada, e também vai responder esse exercício. Só esse, tá bom? Só esse. Então responda o seu nome, para eu ter o controle de quem está acessando de verdade ou não, né? E também responda esse exercício que será a sua tarefa. Tranquilo? Já copia aí o diagrama de forças que eu já comecei a fazê-lo, né? Aí depois acha o primeiro passo, né? Acha a aceleração. Aí o segundo passo você separa os blocos para chegar nas forças de tração. Tranquilo? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma orientação que queira que eu diga para como fazer? Não? Então, beleza, pessoal. Né? Então, eu vou deixar esse exercício, né? Ó, como temos duas respostas, o Felipe falou que é 30, a Milena falou que é 10 e a Nayane falou que é 15, né? Por enquanto temos 3 respostas diferentes. Tente repensar na hipótese, né? Quer dizer que possivelmente um de vocês acertou, ou quem sabe os 3 erraram, né? Mas tente refazer isso com mais calma, com mais tempo, né? Pensando, e aí responda para mim lá no Google Formulário, ok? Então é isso, pessoal. Me despeço por hoje, né? Amanhã temos... A Milena falou assim, sobre as notas de recuperação, você já arrumou as notas ou continua ainda as mesmas? A nota de recuperação eu já tenho finalizada, eu só não digitei no sistema ainda, tá bom? Mas, de uma forma geral, vocês, quem fez, assim, né, não foram todos, foram bem, tá? Teve um ou outro ali que não conseguiu atingir uma média ali um pouco mais expressiva, mas foram bem, tá bom? Eu já solicitei para a Laís me ajudar a colocar no sistema, porque eu estava começando a aprender a mexer no sistema, né? E aí veio essa pandemia, mexeu tudo, mas eu já tenho todas as notas, tá? Assim que eu conseguir, eu digito para vocês lá, para vocês terem acesso, tá bom? Mas já está tudo corrigido, tranquilo? Bom, então até amanhã, pessoal, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, né? E aí estamos à disposição aí no chat para vocês também. Não esqueça do meu celular, vocês podem mandar uma mensagenzinha, montar um grupo e podem me procurar a qualquer momento que vocês precisarem de uma ajuda na parte acadêmica. Beleza, pessoal? Valeu pela aula aí, professor. Valeu, guri. A Milena perguntou, as questões que eram de escrever, era o site que corrigia ou você? Essa de escrever era eu, tá bom? Então o site corrige as múltiplas escolhas e aquela de escrever, né, que vocês colocaram lá a resposta, ou alguns colocaram lá, tentaram fazer um desenvolvimento, aquela eu mesmo corrigi. Mas já está tudo corrigido, tá? Já tem a nota integral. Assim que eu conseguir colocar no site, eu posto para vocês lá. Então, um grande abraço, pessoal. Deus abençoe e até amanhã. Não esqueça da tarefa de casa aí no link, né, do Google Formulário. Até mais.